Certo. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um método que é usado para aproximar integrais. Esse aqui se chama quadratura gaussiana. A ideia é bem simples, a resolução do problema é que é um pouquinho complicada, mas é fácil de acompanhar o desenvolvimento da solução. Então, vamos começar com uma motivação em dimensão mais baixa, né? De ordem baixa, perdão. Então, motivação. Então, se vocês lembram ainda, lá da regra dos trapézios, a gente tinha algo mais ou menos assim. Você tinha uma funçãozinha, né, definida num certo intervalinho AB. Esse intervalo aqui pode ser tão pequeno quanto eu quiser, tá bom? E daí eu conectava esses dois pontos aqui, digamos, extremos, por um segmento de reta, e daí eu usava a área embaixo do gráfico desse segmento de reta, que é a área deste trapézio, como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função, no intervalo AB, certo? E dá para ver que tem um certo erro aqui nessa aproximação. É um erro por falta aqui, não é? Está faltando área para completar e dar exatamente igual à área embaixo do gráfico da função. Da mesma forma, eu poderia, sei lá, fazer um outro desenho. Opa, muito. Este outro desenho aqui também representa uma funçãozinha definida no intervalo AB. Aí, de novo, lá pela regra dos trapézios, eu tenho que conectar esses dois pontinhos para um segmento de reta, e daí eu calculo a área embaixo do gráfico desse segmento de reta, que dá de novo a área desse trapézio, e de novo tem um erro associado aqui, só que agora é um erro por sobra, né? Está sobrando coisa demais aí. Se a gente conseguisse, né, encontrar um jeito de reduzir essa sobra ou esta falta, então a gente conseguiria encontrar uma aproximação melhor. Um terceiro desenho possível, algo mais ou menos assim, um pouco menor, aí. Então, de novo, uma funçãozinha definida no intervalo AB. Usando a regra dos trapézios, eu tenho que conectar esses dois pontinhos, construir um trapézio, né? Calcular a área embaixo do gráfico desse trapézio e usar esta área como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função. De novo, nesse desenho aqui também tem um errinho associado, né? Ali sobra um pouquinho, mas aqui falta muito mais. Então, usando esses três desenhos, eu vou fazer algo mais ou menos assim. Então, ao invés de usar esse segmento de reta que eu desenhei nesses três casos, e vamos escrever aqui, tentando melhorar as aproximações. Então, neste caso, por exemplo, né, vou repetir o desenho aqui. Tentar repetir o desenho, né? Aí. Então, eu tenho a funçãozinha definida no intervalo AB. Ao invés de usar este segmento de reta, né, eu poderia, por exemplo, usar um segmento de reta mais ou menos assim. Aí vocês concordam que a área, acho que poderia melhorar um pouco mais, subir um pouquinho mais. Aí. E agora, aqui vai sobrar um pouquinho ainda, não é? Vai sobrar um pouquinho de área aqui, mas vai faltar aqui. E daí, com esta outra sobra, pode ser que compense de alguma forma. E daí a área embaixo desse trapézio é uma aproximação bem melhor, né, para esse trapézio escolhido de maneira não muito convencional. Aí a área desse trapézio é uma aproximação bem melhor para a área embaixo do gráfico da função. Tudo bem? Porque esse pedacinho, esta sobra azul com esta sobra azul pode cancelar com esta falta e daí eu tenho mas uma aproximação muito boa para a área embaixo do gráfico da função. Que é bem diferente do que eu tenho aqui. Aqui eu só tenho um erro óbvio, né?
Aqui não, aqui eu já estou tentando melhorar. Então, vamos fazer, deixa eu apagar boa parte das coisas desse desenho e destacar que isso foi obtido a partir de uma escolha de um ponto dentro do intervalo AB e de um outro ponto também dentro do intervalo AB. Então, agora a área embaixo do... Então, isso aqui é uma aproximação boa, né? Boa aproximação. A gente só precisa descobrir como que encontra ou como que determina esses pontos bons, né, x1 e x2. Para o segundo desenho, é algo semelhante, né? Então, de novo, uma funçãozinha definida no intervalinho AB. E daí, ao invés de usar o trapézio conectando os pontos extremos do gráfico da minha função, eu desço um pouquinho aqui e faço algo assim. Daí, a área embaixo do gráfico agora, né, desse segmento de reta, fornece uma aproximação bem melhor para a área embaixo do gráfico da função. E, de novo, aqui estão envolvidas algumas escolhas, né, de novo, de um ponto x1 e x2 dentro do intervalo AB. E para o terceiro desenho, é exatamente a mesma coisa. Então, ao invés de usar este segmento de reta, eu poderia tentar fazer algo mais equivalente, né, que compensasse os erros por sobra e falta, justamente para me dar uma área que esteja o mais próximo possível para a área embaixo do gráfico da função. Tá bom? Então, boa aproximação, boa aproximação, boa aproximação. Essa daqui, se a função não for uma reta, então, em geral, vai dar uma aproximação não tão boa. Tá bem? E daí o que eu vou fazer agora é tentar calcular a área embaixo do gráfico deste trapézio que está aqui. Então ele tem duas alturas, né? Eu vou chamar essa altura aqui, sei lá, de H1 e vou chamar essa altura de H2. A gente já sabe que a área desse trapézio é a soma das alturas vezes a base dividido por 2, não é? Agora, eu quero envolver esta escolha de x1 e x2 que eu fiz aqui. Então, se vocês notarem, eu tenho uma certa altura aqui também, não é? Que não tem, tecnicamente, nada a ver com H1, a não ser pelo fato de que existe uma constante, sei lá, K1, tal que multiplicada por f de x1 dá H1. Vocês concordam que essa constante existe? Eu tenho essa altura azul e essa altura que é uma das alturas do trapézio. Eu consigo multiplicar essa altura azul aqui por um certo número, diminuir ela um pouquinho até ela ficar exatamente igual a essa, não é? Existe essa constante. Da mesma forma para H2, eu tenho essa altura aqui, eu consigo multiplicar ela por um número, aumentar ela um pouquinho até ela ficar do tamanho desta, não é? Então, H2 pode ser, por exemplo, K2 vezes f de x2. K1 e K2 não faço a menor ideia de quem seja, por enquanto. Tudo bem? E agora a gente pode calcular a área desse trapézio assim. Tá? Então, a área vai ser K1 vezes f de x1 mais K2 vezes f de x2. Será que eu estou gravando isso aqui? Estou. Né? A soma das alturas vezes a base, que é b menos a. Não é? Esse comprimento aqui é b menos a. Base. E tudo isso dividido por 2. Eu posso arrumar essa expressão e fazer assim. K1 vezes b menos a sobre 2 vezes f de x1 mais K2 vezes b menos a dividido por 2 vezes f de x2. O que implica que eu posso escrever a área no seguinte formato. A área daquele trapézio pode ser dada por uma expressão do tipo uma constante vezes f de x1 mais uma constante vezes f de x2. Porque isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Tudo bem? Então, a área daquele trapézio pode ser dada por uma expressão desse tipo. Logo, né, a integral de a até b de f de x dx é aproximadamente
a área daquele trapézio, que é dada por C1F de x1 mais C2F de x2. X1 e x2 não tenho a menor ideia de quem são. C1 e C2 também não tenho a menor ideia de quem são. Então, no total aqui eu tenho 4 parâmetros para descobrir, tudo bem? Então, nesta fórmula aqui, na fórmula, eu vou escrever na expressão acima, temos quatro parâmetros para determinar. Então, por exemplo, quando a gente estava falando lá do método das diferenças finitas, né, a gente tinha uma expressão parecida com essa, né, só que os pontos eram dados para calcular a derivada. Os pontos x1 e x2 eram dados, eu só tinha que descobrir quem era C1 e C2. Daí o que a gente fez? A gente exigiu que essa expressão fosse exata em polinômios de grau até o número de incógnitas menos 1. Porque daí essa família de polinômios tem a mesma quantidade de parâmetros, digamos assim, e daí você consegue uma restrição para cada incógnita aqui, e daí a gente montou um sistema linear, resolveu e encontrou os valores de C1 e C2. Aqui é um pouquinho diferente. X1 e X2 são desconhecidos, C1 e C2 também são desconhecidos. No total a gente tem 4 incógnitas, 4 parâmetros para determinar. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai supor que esta fórmula é exata em polinômios de grau até 4 menos 1. Por que 4 menos 1? Vamos escrever aqui a fórmula geral de um polinômio de grau 3. A0 mais A1x, A2x2 mais A3x3. Essa daqui é a forma geral de um polinômio de grau 3. E notem, quantos parâmetros livres eu tenho aqui? A0, A1, A2, A3. Além do mais, todo polinômio de grau 3 é nada mais, nada menos que uma combinação linear desses 4 polinômios aqui. Então, eu vou pedir que aquela fórmula seja exata em cada um desses 4 polinômios. Então, pedir que ela seja exata nesse vai me dar uma equação, pedir que ela seja exata nesse vai me dar outra equação, pedir que ele seja exata nesse e nesse, vão me dar mais 2 equações, daí eu vou ter 4 equações, um sistema, vou resolver esse sistema e encontrar os valores de C1, C2, X1 e X2. Tudo bem? Então, deixa eu só colocar essa observação aqui. Todo polinômio de grau 3. Não, vou escrever tudo o que eu falei, porque tem gente que não vai assistir isso aqui, vai só pegar as anotações. Então, o que a gente vai fazer para determinar esses parâmetros, nós vamos exigir que essa fórmula seja exata. Ela não vai me dar só uma aproximação, né? Então, toda vez que f for um polinômio de grau até 3, então aqui eu vou ter uma igualdade, não só uma aproximação. Então, para determinar esses parâmetros, vamos exigir que essa fórmula seja exata em polinômios de grau menor que 4. Estritamente menor que 4, né? Então, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, em qualquer polinômio da forma aí P de x igual a 0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. Aí agora a observação que eu estava falando, né? Como todo tal polinômio é só uma combinação linear. Então, é uma combinação linear de 1x
x2 e x3. Né? É a 0 vezes 1, mais a 1 vezes x, mais a 2 vezes x2, mais a 3 vezes x3. E aqui eu tenho exatamente 4 polinômios. Um de grau 0, um de grau 1, 2 e 3. Todo polinômio de grau 3 pode ser escrito como uma combinação linear desses 4 polinômios aqui. Então agora eu vou percorrer cada um desses polinômios pedindo que aquela fórmula, esta fórmula aqui, que eu vou chamar de 1, seja exata. Então, suponha que 1 seja exata quando f de x é o primeiro polinômio aqui, tá bom? Esse polinômiozinho. Neste caso, a gente tem o seguinte. Aqui eu vou facilitar um pouquinho a minha vida, tá bom? Porque A e B aqui são desconhecidos, né? Então eu vou fazer uma escolha e depois a gente resolve no caso geral, que é quando A e B são dois valores quaisquer. Então, vou colocar um aviso aqui. Por simplicidade, suponha que o intervalo de integração seja o intervalo que vai de menos 1 até 1. Tudo bem? De novo, só por simplicidade, depois a gente vai resolver no caso geral. Então, quando a gente for fazer essa conta agora aqui, a gente vai supor que aqui é menos 1 e aqui é 1, tá bom? Então vamos lá. Integral de menos 1 até 1 de f de x dx tem que ser igual a C1 f de x1 mais C2 f de x2. Como f de x é esse polinômio aqui, então a gente vai ficar com o seguinte. Integral de menos 1 até 1 de 1 dx igual a C1 vezes f calculado no x1, supondo que f é a função constante igual a 1, vai dar 1 mais C2 vezes 1 também. Resolvendo aquela integral, a gente fica com o seguinte. C1 mais C2 igual a 0. Não, acho que 2, né? Quando eu resolvo essa integral aqui, de 1 dx, vai ficar x de menos 1 até 1, que é 1 menos menos 1, que é 2. É isso mesmo. Agora, suponha que 1, né, aquela equação 1, deixa eu voltar lá, esta equação seja exata quando f de x é igual a x agora, o segundo polinômio, esse polinômiozinho aqui. Daí, integral de menos 1 até 1 de x dx é igual a c1 vezes f de x1 vai dar x1, mais f de x2 vai dar x2. Resolvendo essa integral, a gente fica com a seguinte equação. C1 x1 mais C2 x2 igual a 0. Essa é a segunda equação. Então, suponha agora que 1, de novo, seja exata quando f de x é igual a x ao quadrado, que é o próximo polinômiozinho aqui da lista, x ao quadrado. Então, a gente vai ficar com a integral de menos 1 até 1 de x ao quadrado dx igual a c1 vezes x1 ao quadrado mais c2 vezes f de x2, que vai dar x2 ao quadrado. Resolvendo aquela integral, a gente vai ficar com o seguinte, c1 x1 ao quadrado, esta integral aqui que eu falo, né? Por isso que eu escolhi um valor para A e um valor para B, que é para que a gente pudesse resolver essa integral, senão ia ficar um monte de equações horríveis. A gente já ia resolver o problema no caso geral, mas ia ficar um monte de equações horríveis. C2 x2 ao quadrado igual a 1/3 mais 2/3. Porque integral x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, de menos 1 até 1, aí fica 1/3 menos 1/3. Que dá 2/3.
Então essa aqui é a terceira equação. E por último, suponha, né, que 1, aquela expressão 1, seja exata em ou quando f de x igual a x ao cubo e finalmente vamos encontrar a última equação, porque a gente está usando agora o último polinômiozinho. Lembrando, que por enquanto a gente só está resolvendo esse problema que eu desenhei aqui, tudo bem? A gente está resolvendo só esse problema com 2 pontos, ou seja, com uma retinha. Depois a gente pode tentar melhorar escolhendo um número maior de pontos, daí a gente não vai mais ter retas, a gente vai ter um polinômio de grau mais alto. Então vai ficar a integral de menos 1 até 1 de x3 dx igual a c1 x1 ao cubo, c2 x2 ao cubo. Resolvendo aquela integral, acho que vai dar 0 também. Então vai ficar c1 x1 ao cubo, c2 x2 ao cubo igual a 0. E aí está as 4 equações. Então ficamos assim com o seguinte sistema. C1 mais C2 igual a 0, C1x1 mais C2x2 igual a 2, C1x1 ao quadrado, C2x2 ao quadrado igual a 0. Não, acho que isso está errado, né? É 2, 0, 2 terços e 0. Então está tudo errado, na verdade. Então é 2, 0, 2 terços e aqui que é 0. C1 x1 ao quadrado, ao cubo agora, mais C2 x2 ao cubo igual a 0. E aí está. É um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. É um sistema não linear, tá bom? Como que a gente resolve esse sistema? Você pega esse C1 na primeira equação, substitui nas outras equações. Daí você fica com o sistema 3×3, 3 equações e 3 incógnitas. Daí, nesta segunda equação, você isola C2 e substitui nas últimas 2 equações. Daí você vai ficar com um sistema com 2 incógnitas e 2 equações. Tudo bem? Daí esse você consegue resolver com facilidade e aí vocês vão encontrar os seguintes valores. C1 igual a 1, C2 igual a 1, x1 igual a menos raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a raiz de 3 sobre 3. É só um contarel danado, então não vou fazer aqui. Tudo bem? Agora, substituindo na fórmula 1, né? Substituindo na fórmula 1, ficamos com... Então, integral de menos 1 até 1 de f de x dx. Lembrando que a gente só encontrou esses valores porque a gente está usando este intervalo de integração, tá bom? Então vai ficar C1 vezes f de x1, mas como C1 é 1, ele não vai aparecer, então vai ficar f de menos raiz de 3 sobre 3, mais C2 vezes f de x2, C2 é 1, então vai ficar f de raiz de 3 sobre 3. Isso significa que, para qualquer função, se você estiver integrando no intervalo que vai de menos 1 até 1, e você quer uma aproximação para essa integral, aqui é uma aproximação, tá? Só é exato quando f é um polinômio de grau menor ou igual que 3. Quando não, é só uma aproximação. Mais uma vez, se você estiver integrando qualquer função f no integral de menos 1 até 1, isso aqui, calcular a função f nestes 2 valores, vão te dar uma aproximação para a integral dessa função no intervalo de menos 1 até 1. E, se f for um polinômio de grau menor ou igual que 3, você só precisa calcular a função nestes 2 pontos para obter o valor exato da integral. O que parece bem esquisito, né? Tem um polinômio qualquer de grau 3, para descobrir a integral, eu teria que integrar cada termo, usar o teorema fundamental do cálculo, fazer uma conta danada. Mas isso aqui está me dizendo que eu só preciso calcular o polinômio nesses 2 pontos e vai me dar a resposta exata. Vamos testar? Vamos testar primeiro com o polinômio de grau 3, um polinômio de grau 3 qualquer, e depois a gente testa por uma função aleatória. Então vamos ali para o VS Code, tentar escrever alguma coisa de útil. Então eu vou escrever em Python, né? Eu podia escrever em C, já está até aqui o arquivinho, mas em Python vai ser um pouco mais rápido.
Então, eu vou escrever um polinômio qualquer, p de x. Então, vai ser, sei lá, 1 mais 2 vezes x ao quadrado. Vou colocar um menos 3 vezes x aqui, né, no meio também. Mais, vou colocar um menos 3 menos 2 vezes x ao cubo. Tá aí, um polinômio de grau 3 qualquer. Então, deixa eu mudar esse número aqui para 4. Pronto. Tudo bem? Para encontrar a integral disso aqui de menos 1 até 1, eu conseguiria. Ia fazer um pouquinho de conta, levar uns 10 minutos, errar 2 vezes algumas frações e encontrar a resposta. Tudo bem? Mas, aquela fórmula está me dizendo que eu só preciso calcular esta expressão em menos raiz de 3 sobre 3, calcular em raiz de 3 sobre 3, somar, e isso vai me dar a integral exata desse polinômio. Tudo bem? Então vamos ver. Vou importar aqui esse módulozinho. Vou escrever aqui, eu vou chamar de raiz de 3 sobre 3, eu vou chamar de r, tá bom? Raiz quadrada de raiz de 3 sobre 3 eu vou chamar de r. Então, a aproximação dada por aquela fórmula, aproximação não, o valor exato, né? Porque é um polinômio de grau até 3. Basta calcular p em menos raiz de 3 sobre 3 e somar com p calculado no ponto raiz de 3 sobre 3. Então, vamos mostrar isso para o usuário e ver quanto dá. Vou colocar assim. Então, Python 3.9 e... não, aqui é o 3.10. Então, 4.66666. Não tem como a gente verificar isso, então eu vou ali no Wolfram Alpha, vou calcular a integral dessa função de menos 1 até 1 e vou colar o valor aqui para vocês. Então, Wolfram, preciso de internet. Deixa eu pausar aqui a gravação. Certo, então eu vou colar aqui agora o valor obtido pelo Wolfram, né? Então, exato é este número. Daí vamos ver quanto dá a diferença deles dois. Zero. Né? Tem menos exponencial de menos 16 aqui. É zero, tá bom? Então deu de fato o valor exato da integral. Então não preciso nunca mais calcular a integral de um polinômio de grau no máximo 3 na vida. Basta calcular o polinômio nesses dois pontos, né? Somar e você vai ter o valor da integral exato. Tudo bem? Legal, né? Não preciso mais integrar nunca mais na vida. Isso é uma coisa boa. Vocês podem usar a energia de vocês agora com outras coisas. E se a gente quiser melhorar ainda mais... vamos testar para uma função que não seja um polinômio, né? Vamos... Sei lá... Deixa eu colocar um pouco mais embaixo aqui. Vamos definir f de x por exponencial de menos x ao quadrado. Pronto. De novo, de menos 1 até 1, tá? Se não for de menos 1 até 1, não funciona. Então, a aproximação agora vai ser f de menos r mais f de r. Daí eu só vou mostrar isso agora para o usuário. E vamos ver quanto dá isso. Deixa eu primeiro pegar o valor exato para não dar spoiler. Vamos lá no Wolfram. Bem que as questões podiam usar as respostas fornecidas pelo Wolfram, né? Daí vocês não teriam trabalho nenhum. Então esse é o valor. Por que eu nunca colo no lugar certo? Aí.
Esse é o valor exato fornecido pelo Wolfram. E vamos comparar com a aproximação obtida por esse método, né, que a gente desenvolveu agora há pouco. Então, 1.4, só uma casa decimal exata. Mas o que a gente queria? Né? A gente só está usando 2 pontos. Então, se a gente quiser melhorar isso, basta aumentar o número de pontos. Então, deixa eu meio que desenvolver a ideia geral agora do método da quadratura gaussiana. Então, e se quisermos melhorar, né? A resposta é simples, basta usar mais pontos. Ah! O OBS devia fazer isso automaticamente, né? Eu troco de tela, ele troca também. Pronto. Se quisermos melhorar, basta usar mais pontos. Se a gente usar mais pontos, então a gente vai precisar de um número maior de restrições, né? Então, por exemplo, o método da quadratura gaussiana consiste em desenvolver uma expressão do tipo assim, eu quero aproximar a integral de uma função de a até b e eu vou usar uma expressão que tem a seguinte forma, né? C1 vezes f de x1 mais C2 f de x2. Note que isso aqui é motivado pelo que a gente fez antes, né? Eu vou escolher vários valores e vou calcular a função em cada um desses valores e vou multiplicar cada um deles por essas constantes, que eu vou chamar de pesos para cada um desses valores, e essa soma tem que me dar uma boa aproximação para a integral dessa função no intervalo AB. Para encontrar todos esses valores de x e todos esses valores de c, eu preciso fazer um número maior de restrições agora. Então, para cada termo, deixa eu colocar C1. Para cada termo nessa soma, eu tenho 2 parâmetros desconhecidos. Eu tenho n termos no total, então no total eu tenho, né, deixa eu completar minha linha de raciocínio. Ele consiste em desenvolver uma expressão do tipo, tá, que seja exata em polinômios de que grau? Mais uma vez, para cada termo aqui nessa soma, eu tenho 2 parâmetros desconhecidos e no total eu tenho n termos nessa soma, então eu tenho 2n parâmetros para determinar. Então eu vou pedir que esta fórmula seja exata em polinômios até que grau, para que eu consiga, de fato, encontrar todos esses parâmetros. n-1? 2n-1. Em polinômios de grau, eu vou escrever assim, menor que 2n, que é a mesma coisa, menor ou igual que 2n-1. Tudo bem? Onde 2n aqui é o número de restrições. Perdão, o número de parâmetros livres que eu tenho aqui nessa expressão. Então, é extremamente mais complicado do que o método das diferenças finitas, porque lá, pelo menos os valores de x eram dados, aqui os valores de x não são dados. Será que eu recomecei a gravação? Sim. Então, agora a gente vai tentar descobrir como escolher apropriadamente os valores de x e os valores de c. Tudo bem? Então, agora eu preciso falar sobre um tipo especial de polinômio chamado polinômio de Legendre. Então, introdução, polinômios de Legendre. Não confundir com os polinômios de Lagrange. Os polinômios de Lagrange a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, Legendre, francês, provavelmente. Então, eu não vou escrever aqui os polinômios de Legendre, eu só vou caracterizar eles pelas propriedades que eles possuem. Tudo bem? Então, tá, o polinômio de Legendre
Pn de x é caracterizado pelas seguintes propriedades. Se vocês digitarem no YouTube, aí vocês conseguem, no YouTube não, no Wikipedia, vocês conseguem uma lista de todos os polinômios de legenda, tá bom? A gente não vai usar os polinômios em si, a gente vai usar algo relacionado a eles e esses valores, infelizmente, a gente também não vai conseguir calcular. Esses valores são tabelados, tá? Toda vez que vocês tiverem que resolver alguma questão envolvendo o método da quadratura gaussiana, eu vou fornecer uma série de valores para vocês poderem usar, tá? Se eu não me engano, eu vou fornecer tanto os valores de C como os valores de x, né? Os Czinhos são chamados de pesos, os Ci, né, são os pesos e os Xi o pessoal chama de nós. Então os Ci são os pesos e os Xi são os nós. Então toda vez que vocês tiverem que resolver alguma questão envolvendo quadratura gaussiana, então, tanto os pesos quanto os nós serão dados. Daí você só tem que escrever essa expressão e resolver o seu problema. De novo, eu coloquei A, B aqui. Menos 1, 1. A gente vai resolver primeiro neste caso particular, tá bom? Igualzinho a gente fez antes, depois a gente resolve um caso geral. Provavelmente o caso geral só vai vir na próxima aula, porque é meio elaborado. Então, polinômio de Legendre. Então, polinômio de Legendre, Pn de x é caracterizado por 1. Pn de x é um polinômio mônico. Mônico significa que o coeficiente da maior potência de x é igual a 1. Mônico de grau n. Então, esse polinômio tem x elevado até a potência n, e este x elevado a n está sendo multiplicado apenas pelo número 1. Então, ele começa assim, x elevado a n mais aí algum número x elevado a n menos 1, mais até chegar numa constante. Tudo bem? Então, a maior potência de x é acompanhada apenas do número 1. O item 2 é o seguinte, toda vez que eu calculo a integral de menos 1 até 1, deste enésimo polinômio de Legendre com qualquer outro polinômio que tenha grau menor do que n, então essa integral aqui vai dar zero. Se p de x for qualquer polinômio de grau menor que n. Menor que o grau do polinômio de Legendre, tá bom? Então essas são as duas características principais que a gente quer que esses polinômios tenham. Só alguns exemplos, né? O primeiro polinômio de Legendre, o P0 de x, é o polinômio de grau zero, esse aqui. Aí o P1 de x, se eu não me engano, é x. O P2 de x deve ser x ao quadrado menos 1/3. Deixa eu conferir aqui rapidinho no Wikipedia. Então, a gente não está bem interessado nos polinômios em si. Eu vou já explicar para vocês o que a gente quer desses polinômios. Cadê a lista? 1x... não. Passei longe. É meio 3x ao quadrado menos 1. Então, meio 3x ao quadrado menos 1. E, enfim, aqui no Wikipedia tem até o 10º polinômio de Legendre, tá bom? Agora, uma coisa curiosa a respeito desses polinômios é o seguinte, observação. Todas as raízes de Pn de x, para qualquer n, tá? Qualquer polinômio de Legendre, vivem no intervalo que vai de menos 1 até 1. E
elas são simétricas com relação à origem. Então, se meio for uma raiz do polinômio, menos meio também é, tá bom? Simétricas com relação à origem. Então, provavelmente, os polinômios de Legendre de grau ímpar, o zero é sempre uma raiz dele. Deixa eu ver. Desse é, né? Grau 1. Deixa eu ver o outro de grau 3. É também. Toda vez que o polinômio de Legendre tem grau ímpar, o zero é sempre uma raiz dele, que é para manter a simetria, né, com relação à origem. São curiosidades a respeito desses polinômios. Agora, vamos à grande revelação. Quem são os pontos que a gente vai escolher para serem os nós, né, que a gente vai usar nesta fórmula aqui, né? Quem são os valores de x que a gente vai escolher? Como a gente está integrando de menos 1 até 1, todos esses valores devem estar no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, como a gente já sabe ou desconfia que esse polinômio de Legendre tem todas as suas raízes nesse intervalo, e o Pn tem exatamente n raízes, então esses são os valores que a gente vai escolher, tudo bem? Então, os nós que produzem, aí fica faltando encontrar só os pesos. Os nós que produzem uma fórmula para aproximar uma integral no intervalo menos 1 a 1. Então, os nós que produzem uma fórmula para aproximar uma integral no intervalo menos 1 a 1, que sejam exatas, não, que seja, né, exata, em polinômios de grau até de grau menor que 2n, ou seja, se você tem um polinômio até o grau 2n menos 1, ele vai te dar o valor exato da integral. São, né, os nós que produzem essa fórmula exata em polinômios de grau menor que 2n, são as raízes do polinômio de Legendre de grau n. Então, no caso, aqueles dois valores menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3 são as raízes do polinômio de Legendre de grau 2. Tudo bem? Que é justamente esse polinômio esquisito que eu escrevi aqui. Aqueles dois valores que a gente encontrou são as raízes desse polinômio aqui. Tá bem? E se você perceber, se você iguala isso aqui a zero, você fica com 3x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a 1/3. Que implica que x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, dá certo. Aí, se alguém estiver me perguntando, assim ficou fácil de verificar. É como eu verifico para polinômios de ordem mais alta? Então, vamos lá. Eu só vou fazer isso porque eu sei que vocês estão se perguntando isso, tá bom? Então, teorema. Sejam x1, x2 até xn as raízes do polinômio de Legendre Pn de x. Pn de x tem grau n e aquelas propriedades que eu descrevi antes para vocês. Então, se as constantes, se os pesos CI são definidos por então vamos lá. Então, CI vai ser integral de menos 1 até 1
dessa expressão gigantesca. Não, vou escrever de maneira mais simbólica, né? X menos x não. X menos xj dividido por xi menos xj, aqui é um j, para j variando de 1 até n, j diferente de i, dx. Se os pesos CI, né, I variando de 1, 2, 3 até N, porque são N pesos e N nós. Então, se os pesos são definidos por esta expressão, então a integral de menos 1 até 1 de P de x dx vai ser exatamente igual a C1 P de x1 mais C2 P de x2 mais até Cn P de xn, toda vez que esse P aqui for um polinômio de grau menor que 2n. Eu estou dizendo que aquela fórmula é exata se o polinômio for tiver grau menor que 2n. Sempre que P de x for um polinômio de grau menor que n. Opa, 2n. Tudo bem? Então esse teorema, além de me dizer quem são os nós, são as raízes do polinômio de Legendre de grau n, está me dizendo quem são os pesos também. Basta tomar os pesos definidos por esta integral que aparece aí. Tudo bem? Isso aqui é um produtório, na verdade. Produtórios funcionam assim. Sei lá, vou colocar uma expressão x menos x. Deixa eu colocar exatamente essa expressão ali. X menos xj dividido por xi menos xj, daí para j variando de 1 até n, j diferente de i. Daí eu faço, primeiro, j igual a 1. Funciona do mesmo jeito de um somatório, só que ao invés de somar, eu multiplico. Então, quando eu faço j igual a 1, eu tenho o seguinte, x menos x1 dividido por xi menos x1. Daí, vezes, troco o sinal de mais por uma multiplicação. Agora eu faço j igual a 2, e daí, no fim das contas, eu vou obter o seguinte, x menos x1, x menos x2, xi menos x2, e vou prosseguindo até x menos xi menos 1 e salto para x menos xi mais 1, porque eu estou exigindo aqui que o j não pode ser i. Então, o x menos xi não aparece aqui. X menos xi não aparece. Daí eu completo xi menos xj, xi menos xi menos 1, aí até chegar em xi menos xn. Tudo bem? Funciona como um somatório, só que ao invés de somar, eu multiplico. Essa expressão que apareceu aqui, ela vem daqueles polinômios de Lagrange, daqueles Li de J. Isso aqui, esse produtório aqui, é justamente o Li de x, que é aquele polinômio da base de Lagrange, que aparece lá quando a gente estava estudando interpolação de Lagrange, tá bom? Então, acho que é melhor eu escrever isso aqui. Isso aqui é o Li de x, o iésimo polinômio da base de Lagrange. Tudo bem? Eu falei que Lagrange ia aparecer aqui também. Legendre e Lagrange. Tem Laplace também. Eu sempre troco os três. Laplace tem em geometria analítica, o desenvolvimento de Laplace. E também estudo um pouquinho o polinômio de Legendre lá. Sim, vamos à prova do teorema. Então, a prova do teorema a gente vai dividir em duas partes. Tá? A primeira parte 1,
eu vou provar para polinômios de grau menor que n. Então, suponha que p de x é um polinômio de grau estritamente menor que n. Tudo bem? Daí a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho n pontos lá no enunciado do meu teorema, né? Que são as raízes do meu polinômio de Legendre, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou interessado só no meu p de x, no intervalo que vai de -1 até 1, então eu vou pegar esse p de x e encontrar o polinômio de Lagrange dele, tá bom? Eu posso fazer isso para qualquer função, né? Eu escolho pontos no gráfico da função e encontro o polinômio de Lagrange ou o polinômio interpolador de Lagrange dessa função naqueles pontos. Eu vou fazer isso para este polinômio aqui. Eu vou supor que ele é um polinômio de grau menor que n e vou encontrar o polinômio interpolador de Lagrange dele, tá bom? Então eu vou interpolar um polinômio. Então, suponha que... Agora eu preciso de um nome para o polinômio de Lagrange. Porque Pn a gente já está usando para outra coisa, né? Pn é o polinômio de Legendre, então não posso usar Pn. Eu vou chamar de... Vou chamar de L de x. Então suponha que L não posso usar Ln também, porque são os polinômios da base de Lagrange. Eu vou chamar de Pzinho de x. Suponha que Pzinho de x, Q de x, Qn de x é o polinômio de Lagrange do polinômio p de x nos pontos x1, x2 até xn. Então, estou interpolando um polinômio usando um polinômio de Lagrange. Ou seja, Qn de x, ele vai ser isso aqui. P de x1 vezes L1 de x mais P de x2 vezes L2 de x mais até P de xn vezes Ln de x. Esses L's aqui são os polinômios da base de Lagrange e isso aqui são os valores do polinômio que eu estou interpolando nos pontos da interpolação. É assim que a gente encontra, não é? O polinômio interpolador de Lagrange. Agora tem outro detalhe. Duas aulas atrás, a gente encontrou o erro na aproximação dada pelo polinômio de Lagrange quando eu estava interpolando uma função. Então, no caso aqui, p de x vai ser igualzinho a Qn de x mais um certo erro. Tudo bem? E esse erro a gente calcula assim. Você pega o polinômio, na verdade você pega a função, né, que você está interpolando pelo polinômio de Lagrange, deriva, no caso aqui eu tenho que derivar n vezes porque eu estou usando n pontos na interpolação. Lá no teorema que a gente provou do erro, eu tinha n mais um ponto, daí eu derivava, na expressão do erro aparecia a n mais 1ª derivada da função. Então aqui vai aparecer Pn de um certo ponto que a gente não conhece, que esse ponto aqui ele aparece devido ao teorema do valor médio, dividido por n fatorial, daí eu tenho aqui x menos x1, x menos x2 até x menos xn. Essa aqui é a expressão do erro, na aproximação do polinômio de Lagrange para este outro polinômio aqui. Eu tento aproximar este polinômio com o polinômio de Lagrange, este é o erro associado. Qual que é o grau mesmo desse polinômio aqui? Vamos voltar aqui. Qual que é o grau desse polinômio? Tem que ser n menos 1? No máximo n menos 1. É menor que n. Então pode ser no máximo n menos 1. E aqui, na expressão do erro, olha o que tem. Uma derivada de ordem n. Quanto dá essa derivada? 1? Não. 0. 0, não é? Porque o polinômio tem grau menor que n e eu estou derivando n vezes.
então a derivada vai dar zero, isso significa que o erro na aproximação é... Então não tem erro nenhum. Se não tem erro na aproximação, então essa aproximação aqui é exata. Este cara é exatamente igual a este cara aqui. Tudo bem? Então, vamos agora integrar dos dois lados esta expressão que sobrou aqui. Então, como o erro é zero, temos que P de x é igualzinho ao polinômio de Lagrange dele. Tá bom? Daí, logo, integrando de menos 1 até 1, P de x dx é a mesma coisa que integrar de menos 1 até 1 o polinômio de Lagrange desse polinômio P de x. Então, Qn de x dx. Bom, mas o polinômio de Lagrange é dado por essa expressão aqui. Essa expressão eu posso escrever assim, de maneira mais compacta. P de xi, Pzão de xi, vezes Li de x para i variando de 1 até n. Para não escrever essa soma inteira de novo. Então, integral de menos 1 até 1 de P de xi, Li de x para i variando de 1 até n dx. Agora, a integral de uma soma, a gente sabe que é a soma das integrais, então eu posso trocar esses dois sinais aqui de lugar. Então, isso vai sobrar soma da integral de menos 1 até 1 de, vamos ver, i variando de 1 até n, né? P de xi vezes Li de x dx. Agora, esses P de xi são todos constantes, né? É o polinômio calculado num ponto, então vai dar um número. Isso aqui é um número, então ele sai da integral. E daí sobra o seguinte, soma para i variando de 1 até n, P de xi, integral de menos 1 até 1 do iésimo polinômio da base de Lagrange. Se a gente escreve a expressão desse iésimo polinômio da base de Lagrange, isso aqui é soma para i variando de 1 até n, P de xi, integral de menos 1 até 1 de produtório de x menos xi sobre xi menos, não é xj, aí xi menos xj é esse cara aqui que me diz que eu estou calculando Li. Para j variando de 1 até n, j diferente de i, dx. Mas esse cara aqui, a gente chamou lá no comecinho de, olha só, de CI. Né? É justamente aquela integral. Então, trocando por CI, trocando isso ali por CI, a gente fica com soma para i variando de 1 até n, CI vezes P de xi. Isso aqui vai dar CI, daí eu só troco com esse e fica nessa ordem. Logo, integral de menos 1 até 1 de P de x dx é igual a CI P de xi, para i variando de 1 até n. Então, se o polinômio tem grau menor do que n, a fórmula dá exatamente o valor da integral do polinômio, tá bom? Mais uma vez, se o polinômio tem grau menor do que n, então essa fórmula funciona, ela dá exatamente o valor da integral do polinômio. Agora, a parte 2, a gente vai supor que o polinômio tem grau entre n e 2n. A gente só foi até metade agora, né? A gente tem que ir de 0 até 2n, a gente só resolveu o problema até aqui. Precisa agora cobrir o restante dos polinômios até grau menor que 2n. Então, suponha, parte 2 agora. Então, suponha que P de x, né, é um polinômio de grau maior ou igual a n e menor que 2n. Então, a situação que eu tenho aqui agora é assim. Grau é maior ou igual que n, menor que 2n. Daí, se a gente conseguir provar aqui, a gente terminou, né,
de provar o teorema, e daí, de fato, se os nós são dados pelas raízes do enésimo polinômio de Legendre e os pesos são calculados integrando os polinômios de Lagrange, os polinômios da base de Lagrange, então eu vou ter uma fórmula que me dá uma aproximação para integrais definidas no intervalo -1 até 1, que é exata em polinômios até a ordem, de polinômios de grau até a ordem 2n, -1. Então, suponha que P de x é um polinômio de grau maior ou igual a n, tá. Então, como Pn de x tem grau n, né, podemos dividir. Vocês conhecem aquele algoritmo da divisão de Euclides, né, que eu divido um polinômio por outro? É igual dividir um número por outro, né? Tem o dividendo, tem o quociente e um resto, né? Então, como Pn de x tem grau n e esse cara tem grau maior ou igual que n, então eu consigo dividir o P de x por P de n. Podemos dividir P de x, Pzão de x, né, por Pn de x. Neste caso, ou com isso, para obter... Isso é um pouquinho mais detalhista. Fazendo isto, né, dividindo, vamos obter uma expressão da seguinte forma. Então, eu quero dividir P de x por Pn de x. Então, vai ter um quociente, daí Pn de x e um resto da divisão. Então, tanto este polinômio aqui como este polinômio aqui são polinômios de grau menor do que n, tá bom? Senão, na hora que eu multiplicasse de volta e somasse com esse, ia dar um polinômio com grau muito alto, o que não pode. Então, esses dois caras são polinômios de grau estritamente menor que n. Agora, eu vou relembrar para vocês uma das propriedades desses polinômios. Então, notem o seguinte. Então, como xi, deixa eu ser um pouquinho mais preciso, como cada xi é uma raiz, a raiz não tem acento, raiz do polinômio Pn de x, temos que, quando eu calculo P no xi, isso aqui é igual a Q de xi vezes Pn de xi mais R de xi. Tudo bem? Eu só estou pegando essa expressão e calculando no ponto xi. Só que eu sei que xi é uma raiz do polinômio de Legendre. Então, isso aqui vai dar zero, né? Porque quando eu calculo o polinômio ou qualquer função numa raiz dela dá zero. Então, isso aqui implica que R de xi é igual a P de xi. Então, calcular o resto no ponto xi é a mesma coisa de calcular o polinômio original, né? O polinômio aqui P de x no xi. Mesma coisa. Então, isso aqui vai ser importante, que a gente vai usar daqui a pouquinho. A outra propriedade é a seguinte. 2. Quando eu integro de -1 até 1 a expressão P... Não, cadê? Tem que voltar aqui. É o produto desses dois. Quando eu integro o produto Q de x vezes Pn de x, de -1 até 1, alguém sabe me dizer quanto que isso aqui vai dar? Vamos relembrar as propriedades dos polinômios de Legendre. A gente meio que não definiu eles, mas apenas caracterizou eles por essas duas propriedades. A primeira é que essa não é importante, a segunda é essa daqui.
Toda vez que eu integro o produto de um polinômio qualquer com um polinômio de Legendre de grau n, e esse polinômio aqui tem grau menor do que n, o resultado dá 0. E aquele q de x, ele tem grau menor do que n. Né? Tem grau menor do que n. Logo, essa integral aqui vai dar 0. Tudo bem? Pois q de x tem grau menor que n. Agora sim, vamos pegar essa expressão e vamos integrar dos dois lados, de menos 1 até 1, e ver o que acontece. Integral de menos 1 até 1 de p de x dx é igual a integral de menos 1 até 1 de q de x vezes pn de x mais r de x dx. Integral de uma soma é a soma das integrais. Integral de menos 1 até 1 de q de x vezes pn de x dx mais integral de menos 1 até 1 de r de x dx. Quanto que dá essa integral aqui? 0, né? Por causa disso aqui. E essa integral aqui? Quanto que dá? Olha só, r de x é um polinômio de grau menor do que n. E a gente sabe que toda vez que r de x é um polinômio de grau menor do que n, a gente acabou de provar no passo 1, olha só, toda vez que eu tenho um polinômio qualquer de grau menor do que n, vale a fórmula, né? Vale esta fórmula. Então, no lugar de p aqui eu vou colocar r, porque a gente está lidando com o polinômio r lá embaixo de grau n. Então, do que provamos no passo 1, temos que a integral de menos 1 até 1 de r de x dx é igual a c1 vezes r de x1 mais c2 vezes r de x2. Esses x aqui são as raízes do polinômio de Legendre, de grau n, e os c são aqueles mesmos c's lá do enunciado do teorema, mais cn r de xn. Então, olha só, essa integral de p de x de menos 1 até 1 é igual à integral de r de x de menos 1 até 1, logo, eu vou colocar aqui só a integral de menos 1 até 1 de p de x dx. Tudo bem? Outra coisa que a gente provou foi, quando eu calculo o resto da divisão aqui nas raízes do polinômio de Legendre, é a mesma coisa que calcular o próprio polinômio p nas raízes do polinômio de Legendre. Então, a gente fica com o seguinte, integral de menos 1 até 1 de p de x dx é igual a c1 vezes r de x1 é igual a p de x1 mais c2 vezes r de x2 é igual a p de x2 mais cn vezes p de xn. E aí está. A fórmula também vale se o grau do polinômio p está entre n e 2n. Então, vale, essa fórmula é exata, esta fórmula aqui é exata para polinômios de grau menor que 2n. Tudo bem? Porque toda vez que p é um polinômio de grau menor que 2n, basta calcular o polinômio em todas as raízes do polinômio de Legendre de grau n, multiplicar cada um desses valores pelo peso respectivo, que foi dado lá no enunciado do teorema, né? Basta integrar os polinômios da base de Lagrange, complicado, né? Multiplicar todo mundo, somar, isso vai dar uma aproximação ótima para a integral que você está tentando calcular. Mas só funciona para integrais definidas no intervalo que vai de menos 1 até 1. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai ver como resolver integrais, né? Como usar este método para resolver integrais definidas em intervalos arbitrários, e daí a gente vai escrever o algoritmo também que resolve tudo em qualquer intervalo usando os polinômios, usando essa técnica que é chamada de método da quadratura gaussiana. Então, é isso.